Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das doutrinas talvez mais instigantes e controversas do nosso direito penal, a teoria da cegueira deliberada. É uma construção dos tribunais que nos força a repensar aquelas fronteiras clássicas entre dolo e culpa, punindo o ato de, deliberadamente, escolher não saber. E a questão central que essa teoria joga na nossa cara é exatamente essa. Será que alguém pode ser responsabilizado criminalmente por um fato que ativamente escolheu desconhecer? É o que se chama de criminalização da ignorância voluntária. E é isso que a gente vai dissecar hoje, com toda a sua estrutura e, claro, suas polêmicas. Bom, vamos começar pela base, né? Para o direito penal, o que exatamente significa esse ato de não ver? E já adianto, não se trata de uma simples distração. É um comportamento com contornos jurídicos muito bem definidos. A definição dogmática aqui é bem precisa. Estamos falando de um comportamento ativo, uma estratégia mesmo de se auto-enceguecer. Isso não pode ser confundido com mera negligência, de jeito nenhum. O agente, ele se depara com indícios muito fortes da ilicitude da sua conduta e, em vez de investigar, de ir a fundo, ele cria barreiras de fato, para não ter a confirmação. É a escolha consciente de permanecer na ignorância para lá na frente poder alegar que não sabia de nada. E é fundamental notar que essa teoria não nasceu aqui no Brasil, não. A origem dela vem lá do direito anglo-saxão, mais especificamente da Willful Blindness Doctrine da Common Law. Aqui, ela foi uma importação jurisprudencial, e a gente costuma chamar de ignorância deliberada ou ignorância consciente. Certo. A questão fundamental agora é: quando é que essa ignorância voluntária se torna relevante para o direito penal? Para responder isso, a gente precisa analisar os requisitos técnicos que a jurisprudência consolidou e entender a sua complexa classificação dogmática. A jurisprudência, principalmente a do STJ, consolidou 3 requisitos e eles são cumulativos, ok? Primeiro, a pessoa precisa ter ciência da elevada probabilidade de que aquela atividade é ilícita. Segundo, ela age com indiferença em relação a esse conhecimento. E terceiro, que é o ponto-chave, a escolha deliberada de continuar ignorante, mesmo tendo totais condições de saber mais. Existe um debate na doutrina se a finalidade de ter uma vantagem seria um 4º requisito, mas a jurisprudência majoritária entende que isso já está implícito na própria conduta. E isso nos leva a uma área bem delicada do direito, viu? A cegueira deliberada não é dolo direto, porque o agente não busca o resultado criminoso de forma direta. Mas também não é uma simples culpa, porque existe uma vontade, uma deliberação em não saber. Ela fica exatamente ali, naquela zona cinzenta, desafiando a estrutura clássica do artigo 18 do nosso Código Penal. Esse quadro comparativo aqui é essencial para a gente colocar as coisas no lugar certo. Vamos lá. Na culpa consciente, o agente prevê o risco, mas ele acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. No dolo eventual, ele também prevê o resultado, só que a indiferença dele mostra que ele assume o risco de produzi-lo. A grande controvérsia é onde a cegueira deliberada se encaixa nisso tudo. Bom, a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores a equipara ao dolo eventual. O raciocínio é que o ato de criar barreiras para o conhecimento é uma forma, digamos, ainda mais intensa de assumir o risco do resultado ilícito. E agora vamos para a aplicação prática. Como é que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm interpretado e utilizado essa teoria nos seus julgamentos? A teoria encontrou um terreno muito fértil em crimes que são complexos por natureza, que envolvem dissimulação, como lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, tráfico de drogas. Nesses casos, a ignorância é muitas vezes usada como uma estratégia de defesa, e a aplicação dela tem se expandido, de forma mais polêmica, para outros crimes, como estupro de vulnerável, naquelas situações em que o agente alega não saber a idade da vítima, apesar de existirem indícios bem evidentes. Um grande marco para a consolidação da teoria no Brasil foi, sem dúvida, o julgamento da Ação Penal 470, o famoso Mensalão. Nessa citação, o ministro Celso de Mello resume a essência da doutrina de forma brilhante. É o fingimento, a simulação de não perceber a ilicitude, com o objetivo claro de obter uma vantagem. Foi um momento decisivo para a aceitação da teoria na nossa mais alta corte. Mas veja bem, a aplicação não é um cheque em branco. Um julgado mais recente do STJ, nesse agravo em recurso especial, mostra essa cautela. O tribunal, num caso de lavagem de dinheiro, entendeu que a simples afirmação de que os agentes assumiram o risco não era suficiente para condenar, porque isso seria uma inversão indevida do ônus da prova. Ou seja, é preciso demonstrar com elementos concretos que houve o dolo, mesmo que eventual,
e não apenas presumir. E essa preocupação dos tribunais com os limites da teoria nos leva direto para a seção de críticas. Afinal, quais são os perigos de se aplicar uma teoria tão flexível no direito penal, que é um ramo regido por princípios tão rígidos? A pergunta que a doutrina mais garantista faz é justamente esta. Ao alargar tanto o conceito de dolo para incluir o não querer saber, a gente não estaria abrindo uma porta perigosa para punição baseada em suposições em vez de certezas? Doutrinadores de peso, como Zaffaroni, Badaró, Greco, todos eles apontam riscos muito graves. Primeiro, a violação ao princípio da legalidade estrita, porque afinal a teoria não está escrita na lei. Segundo, um flerte perigosíssimo com a responsabilidade penal objetiva, que é a punição pelo simples resultado, sem provar dolo ou culpa, algo que é totalmente proibido no nosso ordenamento. E, por fim, o risco de inverter o ônus da prova, violando a presunção de inocência ao exigir que o réu prove que era ignorante. Então, o ponto crucial da crítica é este aqui. A teoria acaba borrando a fronteira essencial que existe entre culpa e dolo. Ela pode transformar uma situação de negligência, onde o agente deveria saber alguma coisa, em uma situação dolosa, onde se presume que ele quis não saber. É uma mutação de conceitos com consequências práticas gigantescas. Bom, chegamos à nossa reflexão final. Diante de tudo isso, como é que a gente deve enxergar a teoria da cegueira deliberada? Por um lado, é inegável que ela é uma ferramenta útil na prática para combater a criminalidade organizada, aquela mais sofisticada, que usa justamente várias camadas de dissimulação. Por outro lado, o uso dela sem o devido rigor técnico ameaça garantias fundamentais, como o princípio da culpabilidade, que exige a prova concreta do elemento subjetivo, do dolo ou da culpa. E assim, a gente termina com a pergunta que, na verdade, continua no centro de todo esse debate. A linha que separa a indiferença que merece uma punição criminal da simples negligência é muito, muito tênue. E definir onde traçar essa linha é o grande desafio, tanto para a doutrina quanto e principalmente para os nossos tribunais. Se esta análise aprofundada foi útil para os seus estudos e para a sua prática jurídica, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua contribuição é fundamental para a gente continuar produzindo conteúdo técnico de qualidade. Até a próxima!